2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Coloque a mão em cima da sua Bíblia, por favor. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu te peço, ó Deus, fala conosco, conduz essa palavra, conduz essa reunião, conduz esse trabalho, meu Pai. Meu Deus, seja conosco, que possamos ouvir a Tua voz, meu Pai, que nesta manhã, meu Deus, aquilo que for pregado possa sair diretamente do Teu coração para nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu não sou nada sem Ti, não sou ninguém sem o Senhor, meu Pai. Eu não tenho nada para transmitir a esse povo, meu Deus. Se o Senhor não estiver comigo, então que eu possa ser apenas um instrumento, que o Senhor possa falar através da minha boca com cada um, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, dirija esta reunião, dirija esta pregação, fala fortemente aos nossos corações, ajuda cada um a entender que desde já seja repreendido, meu Pai, todo sono, todo cansaço, todo espírito que não deixa essa pessoa prestar atenção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Mas que nós possamos entender, crer, praticar e consequentemente sermos abençoados. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. 2 Timóteo 7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vou ler novamente. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Diga comigo bem forte, tá? De poder, de amor e de equilíbrio. Preste atenção aqui, por gentileza. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo em outro lugar daqui a pouquinho, mas gostaria de frisar algo que está aqui, porque se nós estamos no desafio da cruz, hoje é o quarto clamor do desafio da cruz, quarto clamor aos pés da cruz. Você recebeu um envelope para trazer uma oferta especial, no último domingo do clamor. Você vai preparar algo para Deus, como eu disse. A oferta chama a atenção de Deus, a oferta cancela a maldição, a oferta você está plantando para colher, não é ofertar. Você deve usar a expressão semear. Agora, para isso, para que nós possamos ter resultados, nós precisamos, pessoal, primeiramente manifestar essa fé que nós vamos falar hoje aqui. Tá bom? Então, olha o que a Bíblia diz. 2 Timóteo 1, 7. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Diga assim comigo: Deus não me deu espírito de covardia. O que isso significa, senhores? Que Deus não quer que nós sejamos covardes. Deus não quer que você venha se acovardar diante das lutas, diante dos problemas, diante da situação que porventura você esteja vivendo. O espírito que Deus colocou em nós é o espírito da fé, é o espírito da perseverança. Deus não abençoa os covardes. Quem são os covardes? Os incrédulos, os medrosos, aqueles que não querem arriscar, aqueles que desistem em meio à guerra, aqueles que não perseveram em meio à dor, em meio aos problemas. Não aceite jamais ser um covarde. Diga comigo: eu não aceito
ser um covarde. Porque Deus deu para mim e para você um espírito forte. Deus deu para mim e para você um espírito determinado. Ele não nos deu espírito de covardia, mas a Bíblia diz que Ele nos deu espírito de, está aqui poder. Ou seja, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas o espírito que Ele nos deu é de poder, ou seja, de força. De força. A maior característica, ou uma das maiores características do povo de Deus, diga comigo, é a força. Diga, eu tenho que ser forte. Então Deus não te deu espírito de fraqueza. Deus não te deu espírito de covardia. Ele te deu espírito de força. Então você tem que ser forte para vencer os problemas. A Bíblia diz também aqui, que Ele nos deu espírito de força e de amor. Agora, como uma pessoa pode ser forte e ter amor ao mesmo tempo? Assim tem que ser o povo de Deus, pessoal. Por isso, senhores, que eu abri esta pregação com essa palavra, porque nós não podemos extinguir o amor do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe um cristianismo, não existe um Evangelho sem amor. Nós que somos o povo de Deus temos que ser fortes, porém um povo que ama, um povo misericordioso, um povo que tem perdão no coração, e não um povo que tem rancor, que tem ódio, que tem mágoa. Não foi esse o espírito que Deus colocou dentro de nós. Mas bispo, como pode uma pessoa ser forte e ter amor no coração ao mesmo tempo? Tem pessoas que pensam que força é não ter amor. Pelo contrário, ser forte é quando você consegue permanecer inabalável diante dos momentos difíceis, mas você consegue amar a Deus acima de tudo. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E eu mostro que eu amo a Deus no momento do problema. Amém? Então Deus me deu um espírito forte. Para quê? Para que eu lute. Mas Ele também me deu um espírito de amor. Para quê? Para que eu tenha a salvação da minha alma. Então nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: temos que amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. A Bíblia ensina. Então nós temos que ser forte, mas também temos que ter amor. E o amor é algo que está extinto dentro das igrejas. Lamentavelmente, nem se prega mais sobre isso, não generalizando, mas aí na maioria das igrejas já não se fala mais sobre isso. E quando eu digo amor, pessoal, é amor com obras. Está entendendo? É amar a Deus de todo o coração, é amar a Deus mesmo em meio aos problemas, é amar o teu próximo, é amar a vida, é amar os teus sonhos, é amar os teus objetivos. Esse foi o espírito que Deus colocou dentro de nós. Ora, eu posso dar para vocês o exemplo do Senhor Jesus, que Ele era um homem forte, mas ao mesmo tempo Ele tinha amor. Está entendendo? O próprio apóstolo Paulo era um homem extremamente forte, mas ao mesmo tempo ele tinha amor no coração. Não era uma pessoa amargurada, rancorosa e assim por diante. O próprio Davi, que era um
força, de amor e de equilíbrio. Alguém tem outra tradução aí da palavra equilíbrio? Moderação. Isso significa que nós, que somos o povo de Deus, temos que ser, diga comigo, fortes, amorosos e equilibrados. Tem muita gente por aí que diz que é de Deus, mas é totalmente desequilibrado. O povo de Deus tem que ter equilíbrio, entendeu? Nem para mais, nem para menos. No meio do problema, no meio da situação, no meio da dificuldade, é como o Senhor Jesus, no meio da tempestade ali, o barco quase afundando, todos apavorados, desesperados, mas ele manteve o equilíbrio. Então nós temos que ter o espírito forte, temos que ter o espírito do amor e temos que ter o espírito do equilíbrio, ou seja, mesmo em meio aos problemas, nós nos mantemos equilibrados, mesmo quando parece que o barco vai afundar, nós nos mantemos equilibrados, porque sabemos que o Senhor Jesus está conosco, e se Jesus está conosco no barco, é impossível que esse barco afunde. Agora, a pessoa que é de Deus e é totalmente desequilibrada, ela apenas se diz de Deus, mas a pessoa que é de Deus, ela tem um equilíbrio, ela tem um autocontrole. Por quê? Porque ela sabe que tudo está sob controle, que Deus está no controle, que Deus está na frente dela, e que ainda que a situação esteja difícil, ela vai vencer, ela vai passar por aquele problema, pessoal. A Bíblia diz que Deus vem buscar, que Jesus vem buscar, melhor dizendo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Outra coisa que nós temos que entender, o mais importante, Deus tem, se os senhores pegarem a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus está recheada de promessas, de vitórias, para mim e para você. Mas eu vou voltar lá em Mateus 6,33. Eu não preciso nem abrir. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Certo? Então, sempre antes de eu pregar sobre vitória aqui na terra, eu falo de salvação. Sabe por quê? Porque a salvação é o mais importante. Buscai primeiro o reino de Deus, e o resto Deus nos acrescentará. Está entendendo? Agora, a salvação não é um tema tão interessante, não é um tema que chama tanto atenção, mas como pregador do Evangelho, eu não tenho que pregar o que eu quero pregar e nem o que o povo quer ouvir. Eu tenho que pregar o que a Bíblia manda pregar. E não adianta eu pregar somente sobre vitória e não falar sobre salvação. João Batista pregava sobre arrependimento, o Senhor Jesus pregava sobre arrependimento, sobre salvação. Toda reunião minha que vocês participarem, você pode vir numa reunião de prosperidade, eu vou falar de salvação. Por quê? Porque tudo depende dela. Está entendendo? Tudo depende dela, da salvação da nossa alma. É o mais importante. Jesus está voltando, pessoal, e nós temos que estar preparados para subir. E outra coisa, a qualquer momento a morte pode nos chamar. Quem quer morrer aí? Ergue a mão para mim, por favor. Ninguém quer morrer? Só para ver quem está atento, né? Porque numa dessa, quem está desatento, eu falo. Não quer morrer, né? Mas para morrer basta estar vivo. Então nós temos que estar preparados, senhores, para nos salvar. Porque a salvação da alma é o mais importante. Essa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui somente de passagem. Aí alguém pode se levantar e falar assim: bispo, todo culto ele vem com a mesma conversa, toda reunião ele fala de salvação, toda reunião ele bate sobre
que o meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Toda reunião ele fala que o povo de Deus tem que ter amor no coração, tem que ter perdão, tem que ser misericordioso e tem que ser forte também, tem que ser valente também, tem que ser determinado também, tem que ser perseverante também. Nossa, está repetitivo demais. Está repetitivo demais. Toda reunião ele fala dessa tal de salvação. Por dois motivos, senhores. Primeiro, porque Deus mandou. Porque a salvação tem que ser mais pregada. Fala-se pouco sobre salvação e muito sobre bênção. Tem muita gente nadando em bênção aí, ó. Tem muita gente nadando em bênção. Mas se Jesus voltar hoje, ele fica. Adianta alguma coisa? O que a Bíblia diz? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por quê? Porque a pessoa se preocupa tanto com esta vida e se esquece da salvação. Ô bispo, mas eu quero as minhas bênçãos. Exatamente por isso que eu prego sobre a salvação, porque a bênção é consequência dela. Está entendendo? A bênção é consequência da nossa salvação. A bênção é consequência de amar a Deus em meio à dor, em meio aos problemas, em meio às dificuldades e também em meio às bênçãos. Porque muitos recebem a bênção e se esquecem de Deus. Agora, quando uma pessoa ela ama a Deus de todo o coração, ela não vai abandonar o Senhor Jesus, nem com bênção e nem sem bênção. Entendeu? Esse é o povo que vai morar no céu. Então, por que eu digo a vocês que eu não me importo de falar sempre a mesma coisa? Primeiro, porque eu quero que você seja salvo e eu quero que você vença aqui na terra. Amém? Amém? Amém. Segundo, porque eu me inspiro em um dos maiores homens da Bíblia, se não for o maior, o apóstolo Paulo. Está aqui, ó. Ele dizia aqui, ó, em Filipenses, volta um pouquinho, por favor. Filipenses capítulo 3. Versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Posso ir? Amém? Está fraco. Amém? Amém. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Quem disse isso? Paulo, está aqui, ó. Finalmente, meus irmãos, Deus está falando para você que está triste. Alegrem-se no Senhor. O que significa essa expressão? Alegrem-se no Senhor. Quer dizer que está tudo desabando, a casa está caindo, eu tenho 1000 motivos para estar triste, mas diga assim comigo: Deus me quer alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nada de tristeza. Nada de tristeza. É como diz aquele corinho bem antigo, né? Os mais antigos aí vão lembrar. Quem tem mais tempo de fé vai lembrar, né? Que fala: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Lembram do resto ou não? Só lembra dessa parte? Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus.
Jesus Cristo. Alegrem-se no Senhor, está escrito aqui. E quando a tristeza vier, você canta: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Alegre-se, diga: Deus me quer feliz. Aí Paulo fala assim, escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ele dizendo aqui, escrever, porque na verdade Paulo aqui não estava falando, né? Todos sabem que Paulo, a boa parte do ministério dele foi dentro da prisão, somente através de cartas. Ele mandava para as igrejas as ordens daquilo que tinha que ser feito, a direção de Deus, e ele escrevia praticamente sempre as mesmas coisas. Ele fala, e ele diz: olha, eu não canso de escrever para vocês a mesma coisa. Talvez o povo olhava a carta de Paulo lá e falava: de novo, mesma coisa, está falando de salvação aqui para resistir firme, para me alegrar, para não desanimar. Chegava outra carta de Paulo, de novo, salvação, alegrem-se no Senhor, permaneçam firmes, não desanimem. A carta de Paulo, praticamente a mesma coisa. Aí Paulo fala: olha, eu não me canso de ser repetitivo, porque isso não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Então, quando nós falamos o tempo todo sobre a salvação, sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a fé, sobre a perseverança, isso não é cansativo para mim, isso é uma segurança para cada um de vocês, isso é uma segurança para cada um de nós. Está entendendo? Porque se você tem a certeza da sua salvação, é a segurança que você vai vencer, é a segurança que você vai ser abençoado, é a segurança, né, que você vai morar no céu, é a segurança que você vai ter resultados aqui na terra. Porque eu não estou dizendo que você tem que ter bênção somente lá no céu, não. A salvação é o mais importante. Mas aqui na terra, a Bíblia diz, Davi diz: pereceria eu sem dúvida, se não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Então, a primeira parte da reunião é essa: é você entender, eu preciso ter certeza da minha salvação, eu preciso andar com Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus, eu preciso ter amor no meu coração, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso perdoar os meus inimigos, eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Aí entra a segunda: eu preciso ter uma vida abençoada aqui nesta terra. Mas para isso eu tenho que entender, nós temos que entender que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de força. Diga: força. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 26, 1. Ok? Está fraquinho, amém? Amém. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes
darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Então preste atenção aqui, fique com a Bíblia aberta por gentileza, pessoal. Aqui Isaac, a Bíblia diz que houve fome na terra. É por isso que eu digo para vocês, o povo de Deus também tem problema. Aqui Isaac estava passando por uma situação mais difícil. A fome, a crise, a escassez tinha afetado a terra. A Bíblia diz que Isaac foi para Gerar, para um determinado lugar chamado Gerar. Chegando lá, quando ele viu a situação, tudo indica que ele pensou, eu vou dar no pé, eu vou embora. Eu vim aqui para plantar. Eu vim aqui para plantar. A terra não está produzindo. Eu vou embora, eu vou para o Egito. Quem sabe lá está melhor. Deus falou assim: não, fica aqui. Fica aqui mais um pouco, porque eu vou confirmar o juramento que eu fiz para o teu pai Abraão. E eu vou te abençoar, Isaac. Mas eu vou te abençoar, vai ser aqui, não é em outro lugar não. Então o que eu gostaria que os senhores entendessem é o seguinte: que quando nós amamos a Deus, estamos na presença de Deus, podemos sim enfrentar uma luta, uma guerra, um momento mais difícil. Isso não deve ser para mim e nem para você uma coisa de outro mundo. E nós não podemos fugir, porque naquele momento possivelmente passou pela cabeça de Isaac: eu vou fugir para o Egito. Deus falou: não, você vai ficar aqui. Mas ali não tinha condições dele vencer, humanamente falando. Mas aí que entra o poder e a grandeza de Deus. Quando você recebe uma bênção, quando você recebe uma vitória, no momento em que tudo está sendo favorável, você precisa de Deus. Vamos ver se os senhores estão prestando atenção. Quando a situação está sendo favorável, nós precisamos de Deus? Não. Você tem uma dívida de 100 mil, você tem 200 mil no banco, você vai lá e paga. Está entendendo? Eu estou com uma doença no corpo. O médico diz que é uma doença simples, que tem cura, que é só tomar um medicamento. Precisa de Deus. Vamos ser sinceros. Agora, quando eu olho e falo: eu tenho uma dívida de 200 mil, bispo, e eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel direito. Bispo, o médico falou que eu vou morrer. É aí que entra o poder de Deus. É nas coisas impossíveis que Deus se manifesta. É na dificuldade que Deus se manifesta. É no meio da luta que Deus se manifesta. Por isso Deus falou para Isaac: Isaac, você vai ficar no Egito, eu vou te abençoar aqui. Perdão, você vai ficar em Gerar e eu vou te abençoar aqui. Você não vai para o Egito, fica aqui. Fica nessa terra. Fica nessa terra. Isaac obedeceu. Esse é o segredo da minha e da tua vitória. Diga assim comigo: obediência a Deus. Deus falou: eu vou te abençoar, Isaac. Pessoal, uma vez que Deus está te abençoando, você pode estar aonde for, entendeu? Você pode estar vendendo picolé no Polo Norte, você vai arrebentar, você vai vencer. Nós não dependemos de circunstâncias favoráveis, nós dependemos da bênção de Deus. É da bênção de Deus. E para termos a bênção de Deus, nós precisamos ser obedientes a Ele. Deus falou para Isaac: fica aqui, Isaac. Isaac podia ter dito: Senhor, mas a terra aqui não está dando nada, aqui não dá para ficar. Deus falou: não, é para ficar aqui, Isaac.
nessa terra, é aqui que eu vou te abençoar, é aqui. Mas Senhor, aqui não tem jeito, Isaac, não tem jeito para você, mas tem jeito para mim, é para ficar aqui. O que eu tenho que entender, o que nós temos que entender, é que a única coisa que nós precisamos para vencer, diga assim comigo, é a bênção de Deus. Se o lugar é ruim, se a situação é ruim, se a crise está tomando conta de tudo, se a coisa está complicada, Deus não me deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de covardia. Nós não devemos fugir, nós temos que ficar e dizer: eu vou ficar aqui e Deus vai me abençoar, vai ser aqui. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O mal pode atingir todo mundo, mas a mim não vai atingir, né? Ah, bispo, a previsão é que esse ano vai ser ruim por causa da Copa do Mundo e não sei o que, né? E está todo mundo falando que não é ano de comprar carro, não é ano de comprar casa, que não é ano de prosperidade. Gente, nós temos que entender o seguinte: a Bíblia diz: praga nenhuma chegará até a nossa casa. Está entendendo? O lugar pode ser ruim, mas quando você chega, o que a Bíblia diz? O que Deus lhe diz? Eu mandarei que a bênção esteja com você. Aonde você for, a bênção vai te acompanhar. Não é você que tem que correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás dos senhores. Uma vez que nós somos obedientes à palavra de Deus, compreende isso ou não? Isaac obedeceu e ficou. Aos olhos humanos era uma loucura, tá? Agora, eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção nisso. Os homens do passado, da Bíblia, vitoriosos, e os homens de hoje, estão vencendo também. Eu até anotei aqui, ó. Um pouquinho antes da reunião, eu anotei para não esquecer, ó. Anotei aqui, ó. Tem momentos que só você vai acreditar e mais ninguém. Tem momentos que a tua mãe não vai acreditar, que teu pai não vai acreditar, o teu marido não vai acreditar, teu filho não vai acreditar, que a tua mulher não vai acreditar, que todo mundo diz para você: ó, desiste, isso não vai virar, você não vai conseguir, não vai dar certo. E há momentos que nós temos que ficar com a nossa fé. Está entendendo? Há momentos que a nossa fé, ela tem que nos bastar. Tem horas que você vai ficar sozinho, vai ter momentos que você vai ficar sozinho. Ali ninguém acreditava. O próprio Abraão, né? A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Nem Sara acreditava mais, mas ele permaneceu acreditando. Há momentos que você vai esperar ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, e você não vai encontrar ninguém, nem para dizer para você: olha, vai dar tudo certo. Entendeu? Que você tem que ficar somente com a tua fé. A tua esposa não vai acompanhar a sua fé, o teu marido não vai acompanhar a tua fé, o teu filho não vai acompanhar a tua fé. Aquela pessoa que você esperava tanto que ela fosse estar do teu lado, você olha, aquela pessoa também não está acreditando, e você tem que manter a sua fé firme em Deus. Tem hora, minha gente, tem hora, pessoal, que é somente nós e Deus. Vai ter hora que vai ser somente você e Deus, como aqui Isaac, ó. Era só ele e Deus. Como Abraão, quando creu contra a esperança, era só ele e Deus. Tem hora que é só você e sua fé. Está entendendo ou não? É só você e sua fé. Ninguém acredita com você, porque é bizarro, é absurdo muitas vezes aquilo que nós acreditamos. Mas aí você tem que pensar: então, se não tem ninguém para ir comigo, vou eu com a minha fé, vou fazer o que Deus está
aconteceram, e os homens da atualidade, nós temos que entender que foram momentos de convicção que marcaram, que mudaram e que dividiram a vida desses homens entre o antes e o depois. Tá? Então, o que nós temos que entender é o seguinte: momentos de convicção é que vão marcar a sua vida. Momentos de convicção é que será um divisor de águas na sua vida, e que vai dividir a sua vida entre o antes e o depois. Quando você tem aquela convicção, aquela certeza, eu vou fazer, eu vou perseverar, eu vou insistir e vai dar certo. Aí você olha e está dando tudo errado, ao teu redor está tudo contrário, mas você insiste naquela convicção, né? Eu vejo muita gente falando assim: eu quero sentir a presença de Deus. O que é sentir a presença de Deus? Para mim, a presença de Deus, ela se resume em uma coisa só: fé, certeza, convicção. Eu posso estar no deserto, mas eu tenho aquela fé, aquela certeza, aquela convicção de que eu vou vencer. Entendeu? Isso é a presença de Deus. Isso é sentir a presença de Deus. É dessa maneira que Deus quer que você o sinta, porque Deus é fé, Deus é certeza, Deus é convicção. Diga: momentos de convicção que vão marcar a minha vida. Você quer sentir a presença de Deus? O que você prefere? Sentir um arrepio, chorar, cair, como muitos caem, ou ter dentro de você aquela certeza, aquela convicção: eu vou vencer, Deus está comigo, a vitória é minha. Sabe aquela convicção que vem de dentro, mesmo quando tudo parece contrário? São esses momentos que vão marcar a sua vida, e que são esses momentos que serão um divisor de águas na sua vida, que você vai poder dizer o antes e o depois. Antes desse momento de convicção, minha vida estava assim. Depois que eu manifestei essa fé cheia de convicção, minha vida se tornou uma vida nova. Uma vida nova. Amém? Isaac olhou. Imagina a cena, imagina você sozinho. Deus mandou ficar, não ficar. Deus mandou plantar. Ele olhou aquela terra seca, aquela sequidão, muito seca. Bom, Deus mandou, eu vou crer que Ele vai me honrar, que Ele vai me abençoar, né? A obediência. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 12, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Em outra tradução diz assim, pessoal: Isaac plantou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Diga bem forte comigo: porque o Senhor o abençoava. Então por que Isaac colheu? Porque o Senhor o abençoava. Mas por que o Senhor o abençoava? Porque ele manteve firme as suas convicções, a sua fé, a sua certeza, mesmo estando em um cenário totalmente contrário. Está entendendo? Mesmo estando em um cenário totalmente contrário, ele creu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Isaac plantou. Tudo que Deus quer que você faça é o seguinte: planta. Gente, planta. Vai plantando. Entendeu? Vai plantando. Bispo, eu não estou vendo nada. Olha, se aquela terra era uma terra ruim, não era um risco Isaac plantar naquela terra? Porque automaticamente, se ele estava plantando, ele estava o quê? Trabalhando. E se ele não colhesse, ele teria o quê? Prejuízo. Mas Deus mandou ele plantar, então ele foi plantando. Com certeza muita gente ria dele, com certeza muita gente zombava dele, mas ele foi plantando,
ele não colheu no mesmo dia, ele não colheu na semana seguinte, mas a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu. Só que ele não colheu apenas aquilo que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava, porque Deus abençoava esse homem, porque Deus era com esse homem, pessoal. E por que Deus era com esse homem? Porque ele era perseverante, porque ele era obediente, porque ele amava a Deus. Então, o que Deus está falando para mim, para você, para os senhores, nesta manhã, é o seguinte: planta, mesmo que tudo pareça contrário, vai plantando em Deus, vai manifestando a tua fé, mantenha-se firme nas suas convicções, né? Continue crendo nas promessas de Deus, e vai plantando, e vai plantando, e vai plantando, e vai plantando. Ora, você pode não colher hoje, você pode não colher amanhã, você pode não colher a semana que vem, mas você vai colher, isso é certo. Isso é certo, que você vai colher, porque o Senhor vai te abençoar, como Ele abençoou Isaac. Porque a bênção de Deus está sobre você, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. E tem também aquelas pessoas que estão aqui hoje e que estão assistindo, que já plantaram. E talvez você fale: bispo, eu já plantei. Eu sei que eu plantei, eu venho plantando faz tempo mesmo. Você vai colher. A colheita está chegando, em nome do Senhor Jesus. Só que a colheita vai ser de 100 vezes mais. Aquilo que você plantou, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que você tem plantado, você vai colher. Você plantou amor, você vai colher muito amor. Você plantou fé, você vai colher muita vitória. Está entendendo? Você plantou misericórdia, você vai colher muita misericórdia. Você plantou em ofertas, em dízimos, você vai colher muita prosperidade. Isaac não colheu no dia seguinte, na manhã seguinte, na semana seguinte, mas quando ele colheu, aconteceu com Isaac aquilo que eu brinco com vocês: bênção e efeito pipoca, veio tudo uma vez só. Demorou, foi no mesmo ano, mas quando veio a colheita, foi estourou bênção para tudo quanto é lado, ele começou a colher. A Bíblia diz que a colheita dele foi tão grande que os filisteus o invejavam. Se você continuar plantando em Deus e não parar de plantar, você vai colher tudo que você tem plantado, tudo que você já plantou, e a tua colheita vai ser tão grande, mas tão grande, que os teus inimigos vão te invejar. Entendeu? Que as pessoas vão ter inveja de você, vão olhar para você e vão sentir inveja. Por quê? Porque eles não tiveram a coragem para plantar, tiveram medo de plantar. Mas você crê em Deus, a bênção está com você. Você plantou, você vai colher, pode ter certeza. Agora, como é que eu vou colher se eu não estou plantando? Eu tenho que plantar, é a lei da semeadura. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. É o que a Bíblia diz lá em Coríntios. Amém, senhores? Então, não desanime. Você pensa que a luta de... Eu não vou ler por causa do tempo aqui, mas você pensa que a luta de Isaac acabou aqui? Eu sempre digo: se você quer ser um vencedor, se prepare para enfrentar batalhas. Entendeu? Porque quando uma pessoa resolve manifestar a fé, aquela pessoa que não tem coragem para manifestar a mesma fé, vai te perseguir, vai te criticar. Como diz o Ronaldo Fenômeno, eu repito, né? Você tem que dizer: eu tenho as costas largas. Está entendendo ou não? Eu tenho as costas largas. Vão te perseguir. O que aconteceu? Quando Isaac colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou, e você vai colher 100 vezes mais, porque Deus vai te abençoar. A Bíblia diz aqui, eu não vou ler por causa do tempo, que os inimigos começaram a invejar Isaac, começaram a perseguir Isaac. Está entendendo? A perseguir aquele homem, e começaram a pedir para ele: vai embora, porque você se tornou mais poderoso do que nós.
O ímpio vai olhar para você, os inimigos vão olhar para você e vai dizer: olha, você se tornou mais poderoso do que nós. E você vai poder dizer, bater no peito e dizer: porque eu plantei, porque eu plantei, eu plantei. Aí, se você continua, você vê uma pessoa que plantou e que está colhendo, ele precisa do que? De água. O que fizeram? A Bíblia diz que foram lá e entulharam os poços de Isaac, os filisteus, os inimigos. É por isso que eu digo para você: o espírito da perseverança. Entulharam os poços de Isaac, enchendo de entulho. Lá no versículo 14 fala assim: ó, ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Quer dizer, vão tentar entulhar seus poços, vão tentar te atrapalhar de qualquer maneira, entendeu? Mas aí que entra Deus, nos deu espírito de covardia, de força, entendeu? Falar para Isaac que Isaac, vai embora. O inimigo teve que reconhecer: você se tornou mais poderoso do que nós. O inimigo vai ter que reconhecer: você se tornou mais poderoso do que nós. E a Bíblia diz que Isaac foi lá e fez o quê? Reabriu os poços que os inimigos tinham entulhado. Isso aconteceu várias vezes, tá, gente? Várias vezes, para eu finalizar aqui. Você imagina o que era? Olha só por que você precisa de um espírito forte. Imagina o que era naquela época cavar poços. Cavar poços. Alguém sabe dizer quanto mais ou menos de profundidade, quantos metros de profundidade uma pessoa tem que cavar para achar água? Depende do lugar? Mais ou menos 30 metros, 20 metros, 15 metros, mais ou menos isso. Então vamos ficar no meio termo aí, vamos colocar 20 metros. Você imagina ter que cavar 20 metros para achar água, entendeu? Porque a plantação dele dependia da água, senão ele ia perder o que ele havia plantado. Aí está lá o poço prontinho, os inimigos têm, o trabalho. E os inimigos são normalmente bastante desocupados, arrumam bastante tempo para nos atrapalhar. Impressionante, é brincadeira isso aí. Foi lá entulhar os poços de Isaac. Entulhar. A Bíblia diz, está escrito aqui na palavra de Deus, ó, se você ler comigo aqui, que Isaac reabriu os poços. Ele reabriu os poços. Quer dizer, o inimigo vai tentar te atrapalhar, vai entulhar os seus poços, entendeu? Entulhou uma vez os poços de Isaac, ele foi lá e reabriu. Depois que ele reabriu, a Bíblia diz que os servos de Isaac cavaram e descobriram mais água. Aí o pessoal falou assim: poço é nosso, fizeram o poço deles. Isaac não quis discutir por causa do poço, falou: tá bom, pega para vocês. Escavaram outro poço, já era o terceiro poço, pessoal. Já era o terceiro poço. Está entendendo? Eu estou vendo aqui, ó. Já era o terceiro poço que ele construiu. Então você imagina o que era cavar cerca de 20, 30 metros naquela época. Vamos lembrar que naquela época, como será que eles cavavam? Não tinha maquinário próprio para isso, não tinha nada que era próprio para isso. Sei, talvez era uma... O que vocês acreditam que era aí? Com certeza algo adaptado ali, artesanal, algo artesanal, exatamente, cavando 20 metros. Tem que ser muito perseverante, não tem, pessoal? E cavava, e nada de água. Tem horas na vida da gente que você começa a vencer, os inimigos vão se incomodar, vão sentir inveja, vão começar a te criticar, vão começar a te perseguir.
vão entulhar seus poços. Se entulhar o teu poço hoje, cava outro amanhã. Se entulhar novamente, cava de novo. Se entulhar de novo, cava de novo. É difícil, bispo, ficar cavando poço até encontrar água. Tem hora que parece que a gente busca e não encontra. Continua cavando, em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Porque a Bíblia diz no último versículo, no 25: Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Para finalizar com chave de ouro, ele construiu um altar a Deus, entendeu? Um altar a Deus, armou um acampamento, invocou o nome do Senhor, e os seus servos foram lá e cavaram outro poço. Falou, já tem poço aberto, mas por falta de poço eu vou cavar mais um. É essa força que Deus espera de você, em nome de Jesus. Planta que você vai colher. Aquilo que você não colheu ainda, está chegando a hora da colheita em nome de Jesus Cristo, pessoal. Está chegando a hora da colheita em nome de Jesus Cristo. E se os inimigos se incomodarem com você, não se preocupe. Se eles entulharem os seus poços, vai lá e cave quantos poços for necessário, mas não desista de ser um vencedor, porque vitória é o que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga, eu vou colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Diga assim, ó, não adianta entulhar os meus poços, porque eu cavarei quantos poços for preciso,